A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Que honras e glórias sejam dadas ao nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém? Desde já quero deixar um abraço aí para todos, né? E irmãos, eu gravei esse vídeo para compartilhar com vocês algumas revelações que Deus tem me dado de uns tempos para cá. Lembrando que o Senhor, ele vem dizendo assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus, ele revela algo que ele queira para qualquer pessoa. A gente não se escolhe, mas ele decide, né? Ele escolhe para quem ele quer mostrar algo, né? Então, para comigo, de uns tempos para cá, o Espírito Santo tem me revelado muitas coisas. E eu estou falando de visões, arrebatamento de espírito. E eu trazia essas coisas engavetadas apenas para comigo. Só que dos tempos para cá, o Espírito Santo tem mandado que eu faça vídeos e participe para com as pessoas o que ele tem me revelado. Que eu anuncie, venho estar anunciando o que ele tem me mostrado através dessas revelações. Hoje mesmo eu estava na igreja de manhã, na escola dominical, e o Espírito Santo mandando eu gravar vídeos. Grave, fale o que eu tenho te mostrado, fala para o povo. E por isso eu estou aqui. Esse é o motivo pelo qual eu estou aqui, obedecer. Mas eu sei que tem pessoas que creem, sei que tem pessoas que não creem, mas o importante é obedecer a voz daquele que me chamou. Então são muitas revelações que o Espírito de Deus tem me mostrado, e todas elas estão indicando para o fim. E é muito preocupante, porque eu fico, é como se uma tivesse ligada à outra. São sinais que Deus tem me mostrado nos céus, são coisas extraordinárias. E eu preciso compartilhar com você. Mas esse vídeo que eu vou passar agora é sobre o arrebatamento. Isso mesmo. O arrebatamento da igreja não é uma história de caronchinha. O arrebatamento da igreja, esse dia vai acontecer. Esse momento vai acontecer. E esse vídeo é justamente para falar do que eu vi, do que eu vivenciei no momento, a sensação, o que eu senti no momento do arrebatamento. Amém? Lembrando, irmãos, que não foi uma imaginação, não foi, eu deitei e eu sonhei. Eu não estou falando de uma revelação de sonho, porque Deus traz revelações através de sonhos. Mas essa revelação que eu vou falar para você agora, sobre o arrebatamento, foi um arrebatamento de espírito. O Senhor me arrebatou em espírito. É tanto que eu vi o meu corpo em cima da cama. O meu espírito saiu, ele me arrebatou em espírito. E lembrando que eu não estava pensando em nada disso, mas de repente veio eu estava deitada ali com a mão assim na cabeça, olhando para o teto, e de repente eu ouvi, eu não dormi, eu ouvi, o meu espírito foi arrebatado e eu ouvi as trombetas tocando. Irmãos, eu ouvi o sonido das trombetas do arrebatamento sendo tocadas. Dos 4 cantos do mundo se ouvia. Não havia um lugar que o som das trombetas não ecoasse. E eu confesso para você
que se eu tivesse que descrever que som é esse, eu não saberia. Porque é um som muito glorioso, é algo magnífico. Ao mesmo tempo que ele é assombrante, ele é apavorante. Ao mesmo tempo que ele é apavorante, ele é despertante. Ao mesmo tempo que ele é despertante, ele nos traz uma paz. Eu não sei descrever quão lindo é o som das trombetas do arrebatamento. Mas uma coisa eu sei, que ele é muito apavorante. Por quê, pastora? Porque o som, o zunido das trombetas que serão tocadas no arrebatamento é já anunciando a vinda de Jesus. E é sobre esse arrebatamento de espírito que eu quero participar para você. E que você fique muito atento. Você que é a igreja de Jesus, fique atento, fique atenta até o final desse vídeo. E compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece. Para quê, pastor? Para que elas possam lembrar que ela é igreja e que a qualquer momento essas trombetas vai tocar e Jesus vai voltar. E ela precisa entender, eu preciso cada dia mais me preparar para subir. Então vamos lá. Eu estava deitada com a minha mão assim, olhando para o teto. E de repente eu fui do nada arrebatada no espírito e eu ouvi as trombetas tocando. Algo glorioso, eu não sei descrever. E eu clamei e disse, é o arrebatamento. Eu olhei, eu vi tudo dentro de casa e eu saí para fora. Eu olhei, vi meu corpo e eu saí para fora. Quando eu saí para fora, eu lembro que eu morava numa avenida principal. E bem assim, quase na esquina da minha casa, tinha um mercado muito grande. Muito grande. Muitos funcionários, muitos clientes, não parava, muito carro. Pensa aquela avenida que é constantemente linha de ônibus, de carro, de tudo, não para, pois é. E ali eu disse, é o arrebatamento, e as trombetas tocando, e a humanidade toda ouvindo. E foi algo tão glorioso que eu conseguia, como se eu tivesse em todos os lugares, e ouvindo as trombetas tocando. E eu olhei e eu via as pessoas, todos estavam ouvindo as trombetas. E eu olhava assim, eu via as pessoas batendo os carros umas nas outras, as pessoas abriam as portas dos carros, se jogavam no chão, os ônibus superlotados, as pessoas queriam sair tudo de uma vez pela porta, não conseguia, saía pela janela, quebrava vidro de ônibus, mas queria sair e se curvavam, eles largavam tudo. Eu olhava, eu via as pessoas correndo de dentro do supermercado, largando tudo, funcionário largando caixa, largando tudo. Porque as trombetas, eles estavam ouvindo e todos estavam cientes que era um arrebatamento. E eu olhava e eu via as pessoas todas correndo e se lançando. Elas não mediam esforços, elas se jogavam no chão e se ajoelhavam e clamavam e pediam misericórdia, misericórdia. E de repente as trombetas tocando, eu olho para os céus e de repente as pessoas começam a olhar e lá vem o Senhor Jesus com milhares de anjos. E eu via o Senhor e ele vinha nas nuvens, em glória, em majestade. Não sei descrever. E eu lembro-me que eu ficava olhando e os anjos tocando as trombetas. E ele chegava a uma determinada altura e ele só olhava para toda a terra, para toda a humanidade. Ele estava com as mãos assim. E eu olhava, ele não falava nada. E foi tudo muito rápido. Ele só fez isso. Quando ele fez isso assim, ó, com as mãos, a igreja começou a subir. Irmãos, subia muita criança. Eu olhava, eu via as crianças subindo.
Eu vi os crentes subindo. Eu vi as pessoas subindo. E nesse arrebatamento de espírito, que o Senhor estava me mostrando o arrebatamento, eu olhei e eu vi a minha mãe subindo. Mas a minha mãe, ela já estava em corpo, ela já estava na realidade em espírito. Ela já não me conhecia, ela já simplesmente subindo. E eu vendo ela, mas eu queria pegar nela e eu pulava. E eu tentava pegar nas pernas dela e eu dizia, mãe, me leva. E ela já não, ela simplesmente ela estava arrebatada. E ela subia e eu pulava e não conseguia pegar nela. E a sensação é horrível de quem vai ficar. E daí Jesus subia, quando a igreja subia, o povo de Deus subia. Ele ia sumindo nas nuvens com o povo e a igreja sumia, os anjos. E quando ele sumia, os céus se transformavam em nuvens escuras, muito escuras. E os céus se tornavam enegrecidos. E eu olhava e quando os céus em peso, aquelas trevas foi tomando conta, começou a cair bolas de fogo gigante queimando a terra, queimando a humanidade, queimando tudo que há na terra. Esse foi o arrebatamento. Passou-se muitos anos e eu ainda não era convertida, né, ainda. E eu lembro que depois que eu me converti, eu fui ter o conhecimento do arrebatamento. Meu Deus, vai ser assim. E eu ficava, meu Deus, eu vou ficar no arrebatamento? Senhor, como é que vai ser? Mas o Senhor me salvou. E certa vez, de tanto eu perguntar ao Senhor, o Espírito de Deus me revelou algo que tranquilizou meu coração. O Senhor me revelou, o Espírito de Deus me revelou que não é a questão de eu ficar, mas Ele estava me mostrando no arrebatamento, que no dia do arrebatamento, mãe não salva filho, mulher não salva marido, marido não salva mulher, filho não salva pai, não salva mãe, amigo não salva amigo. Então, eu tranquilizei meu coração porque o Espírito Santo disse não. Eu estava lhe mostrando como que vai ser. Porque cada um vai ter que dar conta da sua alma. Por isso que minha mãe subia, mas ele estava me mostrando que naquele dia vai ser assim. Que muita mãe vai subir, os filhos não vai. Por quê? Porque os filhos não quiseram Jesus. O Jesus que sua mãe decidiu querer. Muitas esposas vão subir, os maridos não vai, porque os maridos não quiseram receber Jesus como sua esposa. Muitos esposos vão subir, serão arrebatados, mas muitas mulheres e esposas não vão, porque não quiseram receber esse Jesus maravilhoso que seu esposo quis. Então, eu tranquilizei meu coração, mas eu quero falar para você, irmãos, que é uma sensação desesperadora você ver os cristãos subindo, as crianças subindo, você olhar, você pular, você vê a pessoa. É como que eu posso tentar explicar para você? É como você vê a água, mas você não consegue pegar na água. A pessoa quando está no espírito é assim. A gente vê ela, mas ela não tem mais a matéria, o corpo para a gente pegar, ela está só no espírito. E eu via, né, a igreja de Jesus em espírito subindo. Oh glória, oh dia glorioso. Então, amados, né, essa revelação do arrebatamento que o Senhor me graciou para que eu pudesse contemplar foi algo glorioso. E é um dia que vai acontecer. Não sabemos o dia, a hora, o ano, nem mês, não sabemos. Nem o próprio Jesus sabe. Ele diz somente o Pai. A qualquer momento o Pai, Deus, pode dar a ordem: filho, vai buscar a igreja. Vai buscar a minha igreja. Jesus virá a qualquer momento. Ele já deixou claro. E se você for ler na palavra do Senhor, vai falar sobre a vinda do Filho de Deus. E vai falar claramente que ele virá, né? Ele virá
com seus santos anjos, né? E levará, ou seja, o seu povo. Então, amados, o arrebatamento, ele é real, ele vai acontecer. E pelo andar da carruagem, né, irmãos? Pelas coisas que nós estamos vivenciando, presenciando, os sinais, Jesus está às portas. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. E aí é onde entra a pergunta: estamos nos preparando? Você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, não decidiu entregar sua vida para Jesus, para quando Ele vir, Ele te arrebatar junto com Ele, você tem se preparado? Pois é, essa é uma das revelações que o Senhor, né, me revelou por meio de um arrebatamento de espírito. Eu tive o privilégio, né, de contemplar esse dia, Deus mostrando, abreviando, olha como que vai ser. Lembra que os profetas, Deus mostrava as coisas que iam acontecer, né, para o futuro. Os profetas é tanto que profetizavam, né, e tal. Muitos tinham visões de coisas futuras, né. E não porque eu mereça, eu não sei nem porquê, às vezes eu me sinto tão pequena, né, tão... Senhor, porque o Senhor mostrou para mim algo tão glorioso, algo que ainda vai acontecer e vai ser dessa maneira. Irmãos, e o arrebatamento, ele vai ser severo. Vai ser o dia glorioso para aqueles que vão subir, mas vai ser um dia de terror e pavor para aqueles que vão ficar. Amém? Então essa é a mensagem, né? Essa é um vídeo que eu fiz especificamente para relatar, né, essa revelação que Deus, segundo as suas misericórdias, que Jesus, segundo as suas misericórdias, que o Espírito Santo, segundo as suas misericórdias, me concedeu para me contemplar o arrebatamento e anunciar para você que o arrebatamento, ele será verdadeiro. Ele já é verdadeiro. Ele só vai acontecer. Ele, na realidade, ele não vai ser verdadeiro. Ele já é verdadeiro. O arrebatamento já é verdadeiro. Estamos só aguardando o grande dia do nosso Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus e que Deus vos abençoe.